Deus tem uma palavra de fé, de esperança e de vitória para a sua vida. Nesta mensagem que estarei transmitindo da parte de Deus para você. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e às vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Nós estamos aqui diante de um episódio escrito que vai acontecer a qualquer momento. Pode ser agora mesmo. Porque a Bíblia fala que Jesus vai vir outra vez ao mundo. E Jesus falou dos sinais que antecederiam a sua vinda. E os sinais já têm acontecido. São inúmeros os sinais mundiais que você vê nas redes sociais, na mídia, né, na televisão. São inúmeros os acontecimentos, cada um mais intenso do que o outro. A natureza está gemendo, as autoridades mundiais não sabem o que fazer mais nos seus governos, e está tudo descontrolado no mundo, está tudo em reviravolta. A terra está agonizando, os homens estão desesperados, sem saber o que fazer. As pessoas estão realmente vivendo o período mais difícil da história da humanidade. E isso a Bíblia chama de princípio das dores. E a igreja está vivendo o princípio das dores. Esse episódio está falando da vinda de Jesus, que vai acontecer a qualquer instante, e a porta se fechará para muitos. Muitos não vão entrar por essa porta e vão ficar de fora. Enquanto os que estão aguardando Jesus com alegria, com esperança, estão desejando que Jesus volte, venha o mais rápido possível, esses vão entrar pela porta das bodas do Cordeiro de Deus. Portanto, estejamos atentos, e é preciso nós prestarmos atenção em alguns pontos desse texto. A Bíblia fala de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito profunda a respeito da vinda de Jesus, mas eu quero me deter a algumas passagens aqui desse texto. A Bíblia fala de 10 virgens, e muitas pessoas confundem essas virgens com aqueles que vão ficar. Aqui também dizem que as 10 virgens, 5 imprudentes, são aqueles que não vão entrar nas bodas do Cordeiro, e as 5 prudentes é que vão entrar. E isso não é verdade, não é bíblico. Não é bíblico. As pessoas que não vão entrar é as que nunca se converteram a Cristo. Nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Estão na igreja, participam da igreja, faz tudo certinho, mas faz religiosamente. Não tiveram um encontro transformador. Não passaram pela metamorfose espiritual na sua alma. Eles não sofreram mudança nenhuma. Estão servindo apenas na letra e não no espírito.
Portanto, essas duas virgens aqui, a Nécia representa Israel, que está na inércia. Israel está na inércia. Israel, a nação de Israel, apesar de ser uma nação escolhida de Deus, apesar de ser uma nação formada por Deus, e o povo separado de Deus, mas eles estão na inércia. Hoje Israel está totalmente fora da presença de Deus, porque rejeitou Jesus Cristo. Eles crucificaram Jesus Cristo, não creram em Jesus como Messias e não crê até hoje. Até hoje Israel espera o Messias vir, porque não aceitaram Jesus Cristo como veio da forma humilde e viveu entre os homens, morreu na cruz e ressuscitou. Eles não aceitaram. Foi Israel que entregou Jesus nas mãos das autoridades romanas para Jesus ser crucificado. Mas a igreja creu no Evangelho de Jesus Cristo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que nós ouvimos a palavra da verdade, cremos no Evangelho de Cristo e fomos salvos por Jesus Cristo. E assim fomos selados pelo Espírito Santo da nossa redenção eterna. Portanto, as virgens são Israel e a igreja. A única pessoa, o único povo que Deus chama de virgem é Israel e a igreja. Está na Bíblia, Deus chamando Israel de virgem como a sua nação, como a sua noiva, a sua virgem. E a igreja, como a sua noiva virgem também. Não são os pecadores. Claro que vai ficar pessoas que estão dentro da igreja sem entrar no céu. Mas não porque elas eram virgens, é porque elas nunca tiveram um encontro com o Senhor e nunca se tornaram pura, nunca se tornaram santa, nunca se tornaram de Jesus Cristo. Porque muitos dirão naquele dia, diz a Bíblia, Mateus 7, 21, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E vão falar de muitas coisas que fizeram para Deus. E o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Deus não tem relacionamento. Deus não tem comunhão com as pessoas que não têm comunhão com Ele. Deus tem comunhão com Israel e com a sua igreja. Porque há um plano de Deus para Israel e um plano de Deus para a igreja. Mas vamos entrar aqui no texto. Novamente. Então, fala das lâmpadas. As lâmpadas das virgens loucas e das virgens prudentes. Essa lâmpada aqui é a palavra de Deus. A vasilha que a Bíblia fala aqui, que eu vou referir mais na frente, é que são as nossas vidas. A lâmpada aqui é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a lâmpada é a palavra de Deus. Em um versículo somente para nós entendermos, Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, a palavra de Deus, ela é a lâmpada que nos alumia, que clareia o nosso caminhar, que nos guia. E, portanto, todos, tanto a igreja como Israel, tem a lâmpada de Deus, que é a palavra de Deus. Israel dá valor na palavra de Deus. Israel carrega a palavra de Deus na sua mente, na sua vida. E a igreja carrega a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Portanto, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida, mas precisamos ter o Espírito Santo também. A palavra de Deus é a lâmpada. Muita gente tem a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, mas não tiveram uma experiência de transformação na sua vida. Muitos estão errando a salvação por 45 graus, que é a distância entre a mente e o coração. Portanto, não adianta estar com a mente totalmente cheia da palavra de Deus, de tanto conhecimento, de tantas teorias, de tantas coisas, e não ter prática, não ter vida, não ter vivência na palavra de Deus pelo Espírito de Deus. Só podemos viver a palavra de Deus pelo Espírito de Deus. E para o Espírito de Deus nos levar a viver a palavra de Deus, precisa estar dentro de nós. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, ou aliás, no Evangelho que escreveu segundo João, porque o Evangelho é só um. Os que escreveram na perspectiva de cada um, mas a verdade é dita por Cristo. Portanto, no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63, diz o seguinte, foi o próprio Senhor que disse, minha palavra é espírito e vida. Portanto, não adianta ter a palavra de Deus só na mente.
A palavra de Deus é espiritual, mas não pode estar só na nossa mente. Ela precisa tornar-se vida dentro de nós. O Espírito Santo precisa estar gerando vida desta palavra da nossa mente que desce ao coração e gera vida. Precisamos ser gerados pelo Espírito Santo. Viu? Sem essa geração do Espírito Santo na nossa vida, nós não estamos salvos. Portanto, precisamos da lâmpada e precisamos do azeite. É o nosso primeiro ponto da pregação. Precisamos ter azeite na nossa vida. O azeite representa o Espírito Santo, é símbolo do Espírito Santo. Se não tivermos o Espírito Santo morando dentro de nós, se nós tivermos com a nossa vida selada pelo Espírito Santo, nós não iremos ser salvos. E só é salvo aquele que tem o Espírito Santo realmente dentro dele, e é o Espírito Santo que realiza a obra de Deus na nossa vida. Portanto, é preciso ter o azeite na lâmpada e é preciso ter o azeite na nossa vida. Nós não podemos estar somente com a lâmpada, com a palavra de Deus na mente. Mas essa palavra que Deus está na nossa mente precisa descer para o coração e gerar vida em nossa alma. E uma outra coisa aqui é o que diz, né? Não levar o azeite consigo as imprudentes, as nécias. Então precisamos carregar o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que traz luz. É o Espírito Santo que clareia o nosso caminhar, o Espírito Santo que clareia o nosso entendimento, é o Espírito Santo que traz a luz divina para a nossa vida. Se andarmos na luz divina, nós então somos de Deus. Aquele que anda na luz, como eu na luz estou, disse Jesus, esse é de Deus, esse anda com Deus. Portanto, vamos estar andando com Deus pelo Espírito Santo de Deus. E diz mais aqui, nesse segundo ponto, nesse primeiro ponto, que as virgens prudentes levavam consigo o azeite. Elas eram guiadas pelo Espírito Santo. O azeite é que traz a luz, né, ao Espírito Santo. É que traz a luz do Espírito Santo na nossa vida. E diz que todas adormeceram. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão adormecidas. A igreja do Senhor Jesus está adormecida. A igreja não está mais vivendo o calor do Espírito Santo, o calor das chamas do Espírito Santo nos seus corações. Para nós termos uma ideia, no mundo, apenas 20% dos crentes leem a Bíblia. 80% não estão interessados na Bíblia, não estão interessados na palavra de Deus, não estão interessados em Deus, não estão vivendo o relacionamento com Deus. 80% estão deixando a vida levar. Mas nós precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito é amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo, como diz a Bíblia. É ter prazer na palavra de Deus. É ter prazer no relacionamento de comunhão e intimidade com Deus. E só o Espírito Santo pode aplicar a palavra de Deus no nosso coração e nos levar a ter comunhão e intimidade com Deus. Portanto, todos adormeceram. Todos estão adormecidos. Mas glória a Deus, porque o segundo ponto diz que ouviram o grito. Eis aí vem o noivo. Saí ao encontro dele. Então quem que está gritando? Eis aí vem o noivo. A igreja. Os crentes salvos. Aqueles que estão anunciando com a boca e o coração que Jesus Cristo está chegando, que Jesus Cristo está vindo, que Jesus Cristo pode aparecer a qualquer momento entre as nuvens. É esses que estão anunciando com a boca e o coração que têm realmente ouvido a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo nos seus corações. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. Precisamos ouvir e acordar, ouvir e despertar, ouvir e andar em direção a Deus. Precisamos ser despertados por Deus. Mas para muitos, esse despertamento vem tarde. Vem tarde. Muitos vão despertar depois que a noiva entrar pela porta que Deus abriu, que é a porta das bodas do Cordeiro, a porta que Deus abriu para a igreja. Muitos vão despertar só depois disso. E será tarde. Vão chegar em frente à porta, vão chegar para Deus e dizer, Senhor, também queremos ir, leva-nos. E o Senhor vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Como diz a própria Bíblia, em Mateus 7, versículo 21 em diante, diz que muitos naquele dia, que dia? Nesse dia, vão dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vão dizer assim, Senhor, em teu nome
É o que diz o versículo literalmente. Senhor, em teu nome nós comemos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós realizamos muitos milagres. E vão dizer muitas coisas que fizeram para Deus. E o Senhor dirá para eles: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Deus não tem relacionamento, comunhão com quem não tem relacionamento com Ele. Deus não anda com quem não anda com Ele. Apesar de amar, apesar de esperar que eles se voltem para si, apesar de chamá-los, mas se não se voltarem para Deus, vão andar sozinhos no mundo e vão perecer eternamente na vida. Portanto, vamos estar atento ao que Deus está falando conosco. Ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho de Cristo. E em terceiro lugar, que é o terceiro ponto para finalizar, fala que a porta vai se fechar. Muitos estão negligenciando agora, não estão ouvindo, não estão despertando, não estão querendo realmente Cristo, não estão querendo compromisso com Deus, mas essa porta vai se fechar e vai haver um dia em que a pessoa vai clamar, querendo entrar por essa porta e não vai entrar porque vai despertar tarde. A porta que vai nos levar ao encontro com Cristo nas nuvens, quando Jesus estiver vindo, é a porta das bodas do Cordeiro. A igreja, quando Jesus vier, sair do seu trono de glória, estiver na estrada do céu para cá, que vai ser além das nuvens, acima das nuvens, ele vai chamar a igreja e a igreja vai ao encontro dele. E então, para este dia, a porta vai se fechar para aqueles que não ouviram o noivo falar. E vai ser tarde demais, e vão perecer, porque aqueles que não entrarem pela porta para as bodas do Cordeiro vão perecer na grande tribulação, vão sofrer, vão desejar não ter nascido, e vão desejar até morrer, mas vão sofrer, porque a taça da ira de Deus vai estar sendo derramada sobre o mundo. O Apocalipse, as catástrofes do Apocalipse vai estar sendo derramada sobre o mundo. Portanto, meu amigo, ouça o que a palavra de Deus está falando com você, ouça o que Deus está te dizendo. Aceite a palavra de Deus, aceite a mensagem do Evangelho de Cristo. Se renda ao Senhor, clame ao Senhor e viva para o Senhor, porque Deus está te chamando e hoje é o dia, é a oportunidade, é a chance que você tem para ir a Jesus, entrar pela porta a qualquer momento que Ele abriu para você. Não espere a porta de Deus se fechar na sua vida. Que Deus abençoe.